Pensei em fazer alguma thumb assim, tipo, tipo, como se estivesse chorando assim. Não sobra nada pro Betinho, assim. Alguma coisa assim. Vocês devem conhecer esse meme, né? Coloquei no título porque eu vi e achei engraçado lá no vídeo do Orochinho e acho que ia conversar com o público que tá vendo meus vídeos, né? Mas, enfim, não acho que você tem que ser um macho alfa ou fêmea alfa para ter um negócio de sucesso na internet, para fazer dinheiro e pagar suas contas, ter um emprego que, enfim, você esteja satisfeito e que não sugue a sua alma, né? Talvez sugue um pouquinho, mas eu acho que não vai sugar tanto a sua alma quanto trabalhar pro Itaú, sei lá. E esse vídeo até é um pouco pra mim, né? Eu quero externalizar isso porque eu tô até num momento meio desanimado ultimamente. Não que eu esteja, enfim, passando por um momento desmotivado, mas é foda, né? Realmente a vida real bate na porta e você às vezes nem sempre tá com muito ânimo. Eu não queria gravar muito esse vídeo, mas tô fazendo até pra ser um processo terapêutico, né? E, bom, eu queria trazer aqui, eu acho, alguns hábitos, né, algumas coisas que realmente meio que são óbvias aí, que todo mundo fala, mas que fazem diferença. Quando eu aplico isso no meu dia a dia, faz total diferença. Não vou dizer que eu tô 100% imune desses maus hábitos que eu vou citar aqui, mas quero externalizar para vocês também pra gente trocar essa ideia. E eu quero saber, vocês também têm esse costume, vocês também enxergam essas coisas que eu vou falar aqui como um mau hábito ou não, né? E eu vejo que muitos desses hábitos estão me afastando, ou então estão sim, né, me trazendo um status mental ali que eu não quero. Eu quero, às vezes, realmente entregar ou fazer algo, mas alguma coisa está me prendendo, né? Acho que tem tanta coisa que hoje em dia, enfim, faz parte da nossa vida e a gente nem se pergunta, nem questiona muito, né? Se isso realmente faz sentido, faz bem pra gente, né? Se isso está agregando de alguma forma. E uma dessas coisas, né, é o nosso maldito celular, as redes sociais aí que tanto facilitam a nossa vida, mas também tanto ferram a nossa cabeça, né, a nossa autoestima, a nossa própria percepção de nós mesmos, né? Então, uma coisa que eu tento fazer o máximo possível é evitar tempo de tela, evitar tempo de tela principalmente de manhã, né? Quando eu era mais novo, eu tinha o péssimo hábito de dormir com essa merda aqui embaixo do meu travesseiro. E aí, às vezes, pô, de madrugada recebia SMS, recebia coisa e acordava até pra dar uma olhada, né? Isso criança, né? 14, 15 anos, né? E naquela época era celular normal, nem tinha smartphone, né? E isso foi fazendo parte da minha vida desde então e hoje em dia, né, é uma coisa que eu evito o máximo possível trazer esse celular para cama, evito o máximo possível usar o celular até, sei lá, 10 da manhã, 9 da manhã ali, quando eu tô já colocando as coisas do meu dia em ordem, porque eu tenho coisas de manhã que se eu não fizer, fudeu, que eu perco o meu dia inteiro. Então, se eu não passear com o cachorro, se eu não comer, né, se eu não tomar meu remédio, que eu tenho um problema no estômago, enfim, eu ferro o meu dia inteiro. Eu vou ficar o dia inteiro ali já atrasado, porque eu não consegui fazer minhas obrigações básicas do dia. E você acordar, a primeira coisa do dia é pegar o celular, abrir o Instagram e ver o que está acontecendo, ver os Reels, então ver stories dos seus colegas, amigos, enfim, que você segue, é um péssimo hábito, né? Eu sei que a maioria das pessoas hoje em dia deve fazer isso, né? Mas é um péssimo hábito que eu todos os dias, né, tento não fazer, né, no meu dia a dia também. Enfim, tô tentando cada vez melhorar, tento deixar o celular carregando longe, enfim, né, mas acaba que às vezes você acorda, vai no banheiro, escova o dente, quando você vê você já tá ali mexendo no celular também, né? Então é um esforço proativo que você tem que fazer, né, para não sentar no vaso ali, pegar o celular e ficar vendo Reels por 30 minutos. Então vamos fazer um acordo aqui, eu e você. Vamos evitar, vamos diminuir esse nosso tempo de tela de manhã principalmente. O resto do dia aí a gente tenta ver, mas pelo menos de manhã, até umas 9, 10 da manhã. Beleza? Segunda coisa que eu acho que vai te colocar na frente aí de 90% das pessoas e querendo ou não, no mundo que a gente vive, existe competição o tempo todo, né? E você tá até num processo de vendas, até numa comunicação com o cliente seu, você tá competindo ali para saber às vezes quem sabe mais ou quem que tem a melhor narrativa para aquela situação, então para resolver aquele problema, enfim. Hoje em dia para você conseguir se comunicar bem, para você conseguir falar às vezes com uma pessoa ou até mesmo com uma inteligência artificial que você precisa pedir uma ajuda, pedir para ela te explicar algo que você não entende ou não sabe, você precisa saber se comunicar e usar muito bem as palavras. Ter um amplo vocabulário, saber usar essas palavras do jeito certo, montar uma linha de raciocínio coerente, que nem eu estou fazendo aqui nesse vídeo, é um superpoder que a maioria das pessoas não tem.
E isso muda a percepção do interlocutor, da pessoa que está do outro lado, do nível de conhecimento, do nível de cabeça que aquela pessoa tem, ou então do próprio status, né? Como que ela vai te tratar? Alguém que se comunica mal, gagueja muito, então tem um pensamento muito difuso, ele não vai ser tratado como uma autoridade tanto quanto uma pessoa que tem um vocabulário amplo e consegue dialogar bem. É uma pessoa que tem uma fala fluida, né? Que rola muito bem. Então, assim, para eu ter esse tipo de comunicação que eu tenho hoje e para eu conseguir também até deixar os meus clientes interessados no que eu tô falando, que muitas vezes são coisas chatas que a gente está falando, né? A gente precisa ter uma comunicação mais clara. Eu aprendi isso principalmente através das minhas leituras, que eu li a minha vida inteira, né? Desde criança e quando adolescente eu era um adolescente que lia muito. Durante a faculdade eu perdi um pouco esse hábito, agora eu estou tentando retomar tem uns 3, 4 anos, mas ainda assim, né? É um hábito que com certeza o meu adolescente Matheus lá de trás treinou muito, muito para eu poder conseguir aplicar agora na minha vida, né? Então é uma coisa que às vezes é um trabalho de 5, 10, 15 anos, não é uma coisa que da noite para o dia você vai conseguir treinar e desenvolver. Mas se você fizer isso e aplicar isso no seu dia a dia, se você ler um pouquinho, 10 páginas que seja, você já está na frente de quase todo mundo, porque ninguém lê hoje em dia. 2025, ninguém lê. Pelo menos no meu ciclo de amigos, colegas, conhecidos, pessoas de trabalho, a minoria lê. E se eu falo de cliente, então, para o ramo profissional, é pior ainda. E outra coisa também, né, é falar, não ter vergonha também de expor, expressar suas palavras. Eu falo o dia inteiro, eu estou o dia inteiro em reunião com a minha equipe, estou o dia inteiro em reunião com o cliente. Então, falar faz parte do meu dia a dia, né? Então, eu coloco em prática isso o tempo todo. Essa leitura também acaba auxiliando muito nessa parte de comunicação também, né? E terceiro e último ponto, assim, que é um pouco controverso, não sei se você vai concordar comigo ou não, mas uma coisa que eu vejo que as pessoas mais jovens, né, na verdade as pessoas em geral, mas os mais jovens principalmente, têm muita certeza de tudo, né? Todo mundo hoje em dia tem uma opinião, ou então todo mundo sabe a verdade, né? É, e é uma briga muito polarizada sobre quem tá certo e errado, e às vezes uma coisinha que a pessoa falou errado, deslizou, já é o suficiente para desmoralizar ela em um lado, um espectro do discurso como um todo. Você não pode nunca ponderar, né? E, enfim, você também não pode ser uma pessoa que fica em cima do muro. Você tem que estar dando uma opinião sempre em tudo. E eu acho que esse tipo de mentalidade da internet de hoje em dia, esse tipo de, enfim, algoritmo que a gente tem dentro das redes sociais também, potencializa muito isso e é perigoso até para a sua percepção como um todo do mercado, e você como empresário vai lidar com muito tipo de gente, né? Tipo assim, você vai ter cliente que é bolsonarista, você vai ter cliente que é lulista pra caralho, você vai ter cliente que é crente, que é ateu, que é o bandista, e a mesma coisa para os seus funcionários. A sua equipe, a intenção é que ela seja o mais diversa possível até para ter também um embate, um encontro de ideias. Não é bom você ter os seus funcionários todos sendo clones de você mesmo. É bom que você monte uma equipe realmente que tenha um intercâmbio de ideias que vai fazer aquilo tudo crescer. Contanto que todos estejam olhando para o mesmo objetivo, a pluralidade é sempre bem-vinda. E se você for um cara quadrado, com muita certeza das suas ideias, se é difícil mudar a sua cabeça, ou se você raramente vê o outro lado, ou enxerga pelos olhos da outra pessoa, é muito difícil também você conduzir uma equipe dessa forma, que seja plural, que tenha diferentes tipos de ponto de vista e que tenha pessoas que trabalham de forma diferente. E eu vejo isso, né, até num ponto de vista de trabalhar com pessoas mais velhas e mais jovens, com diferentes tipos de criação, relação geracional, ou até mesmo histórico parental, familiar, enfim. E o melhor jeito de você conseguir fazer isso é você não acreditar tanto em si mesmo, né? O que eu quero dizer com isso? Enfim, é você duvidar e você estar sempre colocando em prova as suas crenças, né? Tudo bem que você tem as suas crenças, ninguém é isento. Você sabe o que você acredita de verdade, o que você tolera e quais são os seus limites. Se não sabe, você deveria saber, faz terapia aí para conseguir desenvolver isso aí. Mas será que todas as suas crenças realmente são verdade, são irrefutáveis? Ou será que não tem uma outra pessoa que enxerga diferente? E tudo bem. Você não precisa invalidar a sua crença por causa disso, mas você precisa entender que tem outras pessoas que enxergam de outra forma, porque isso vai te trazer também um controle melhor
do ambiente, das pessoas e, enfim, fazer todo mundo caminhar para o mesmo caminho, né, para o mesmo local, quer dizer, né, por um caminho, é muito difícil. Né? Se todas as pessoas fossem clones de você, talvez fosse mais fácil. Mas como o mundo é muito diverso e você vai trabalhar e lidar com pessoas muito diferentes de você, é importante que você saiba dialogar com elas, né? E saiba ter paciência, né, e tranquilidade para também conduzir uma conversa de um jeito que não vai ofender a pessoa que está do outro lado, entende? Ou então, às vezes, dar uma contornada na situação sem que, enfim, cause um constrangimento, né? Enfim, eu acho que esses seriam os meus 10 centavos aí de hoje para vocês. Beleza? Obrigado pelo tempo. Espero que tenha gostado do conteúdo. Deixa um comentário aí se você acha que faz sentido ou não. E até mais.